Então vamos tentar de novo aí. Pode, viu? Pode seguir normal, que não tem problema nenhum. Fala, galera. Vamos tentar aí pela última vez. Vamos torcer que dê. Senão a gente faz pelo Telegram. A gente vai dar um jeito. Vamos tentar colocar o Vitor aí. Vamos que vamos. Vamos torcer para que o final seja melhor aqui. E aí, Vitor, beleza? Beleza, a qualidade tá bem melhor já, viu? Show de Eu bola. não consegui fazer aquele ajuste aqui que você tinha falado, mas enfim, vamos tocando. Tranquilo. Vamos esperar a galera voltar aí. Show de bola. Boa, William. Que bom que melhorou, cara. Vamos tentar fazer aqui. Seria legal Coronavírus. se desse pra fazer um compartilhamento de tela, né? Então, isso aqui tem que ser feito pelo YouTube, mas o sinal da internet não tá É, dando. é foda. Show de bola. A galera tá falando que o sinal tá melhorando. Vamos dar um tempinho aí pra galera entrar. Mas eu acho que até semana que vem, vamos ver aqui, ó. Concluindo aquilo que você me respondeu, você acha melhor deixar a malha fechada ligada no dyno? Com certeza. Se a sua malha fechada estiver bem calibrada, ela ajuda demais. Ela pode atrapalhar, sim, principalmente quando você não tem uma calibração do period, que é o tempo entre o pulso de injeção e a medição na sonda. Então a gente tem que entender que existe esse delay, certo? E muitas injeções não têm a calibração disso. Isso varia diretamente com a vazão da exaustão. Na Motec a gente consegue calibrar isso, tá? Então, quando a galera tá entrando, deixa eu mostrar aqui, vou tentar mostrar aqui na mão aqui, o period, tá? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Essa é a configuração. Então, o que que eu tenho aqui? Uma tabela 2D, que essa é a calibração dela, nesse caso, né? Então eu tenho vazão de exaustão aqui e aqui eu tenho um tempo em milissegundos. Esse tempo em milissegundos seria o atraso entre você, por exemplo, você aumenta o pulso de injeção e leva tantos milissegundos para esse aumento do pulso de injeção realmente enriquecer a mistura. A gente tem que entender que existe todo esse atraso, certo? Quando isso não Até a está mistura calibrado, queimar, né? E tudo mais. exatamente, entre a ECU mandar enriquecer e a sonda medir o que enriqueceu, tem um atraso. Quando isso não está calibrado, o PD fica muito ruim. E aí que acaba afetando a calibração, né? Isso aí eu vi uma vez que eu estava calibrando um motor de Opala e a sonda estava muito longe. Então meu mapa, cada vez que eu tentava acertar ele, ficava pior. E Cara, na injeção que eu estava usando não tinha esse ajuste, certo? E daí eu tive que desligar o controle. Então, assim, se você não tem esse ajuste bem calibrado, o seu controle de malha fechada pode afetar a sua calibração, certo? Então, basicamente isso que já aconteceu comigo. Todos os programáveis têm esse ajuste do period? Não. Infelizmente, não. com... Eu tive esse problema com o motor monocilíndrico uma vez, Roberto. Na época do É? Fórmula, a injeção que a gente usava vinha com uma configuração pré-definida já, que era geralmente para motor 4 cilindros, né? Aquela configuração genérica. E Uhum. aí, em baixa rotação, quando o escape pulsava muito, o negócio enlouquecia. Não dava para usar. Ó, a Mas pergunta aí enfim, importante aqui, ó. Se eu não tenho esse ajuste, desliga, então, cara, eu vou dar uma dica meio grosseira aí. É assim, ó. Você precisa avaliar como que tá a correção, certo? Quando que ela atrapalha? Quando ela começa a oscilar e ela está sempre atrasada no controle. Aí o seu lambda vai oscilar muito. Se isso estiver acontecendo, você desliga. Se isso não estiver acontecendo, você liga. Infelizmente, se a sua ECU não tem esse tipo de ajuste, não tem muito como eu dar um norte melhor, entendeu? Você vai ter que testar e ver se a oscilação tá ok ou não. sim. Beleza?
Se tiver oscilando muito, desliga e faz em malha aberta mesmo, que é o que vai dar para fazer. Então vamos aproveitar que o sinal tá legal e vamos, nesses 25 minutos finais da live aí, mostrar na prática o P e o I e o D aqui, ó. Então, relembrando pra galera aqui, ó. Ele tá no motor turbo. O que eu tenho nesse log? Em amarelo, rotação do motor, tá? Isso aqui foi uma puxada, ó. Primeira, trocou para segunda, trocou para terceira, quarta e colocou quinta, beleza? Certo. Vamos focar aqui, ó. Boost Pressure e Boost Aim. No início da live, o que eu falei? A gente tem que ter 3 coisas num controle malha fechada. A gente tem que ter um alvo, a gente tem que ter uma variável medida e a gente tem que ter como controlar isso automaticamente pela ECU. Aqui a gente está vendo o que? Primeiro, Boost Pressure. O que é Boost Pressure? Pressão de boost, tá? Quando a gente tem aqui em kPa(G), kilopascal, gauge, isso significa que isso aqui é pressão relativa. Então eu estou olhando boost, pressão de boost. Então quando eu tenho aqui, ó, 92 kPa, eu tenho 92 kPa de boost, beleza? 900 gramas aproximadamente. É a pressão adicional, então, certo? Adicional, exatamente. Acima da além da atmosférica. Além da atmosférica. Boost Beleza. aim. O que é boost aim? É o meu alvo de boost. Que nem a gente falou, a ICU, ela quer, nesse momento, ter 84,3 kPa. Perfeito? Vou mostrar para a galera aqui uma tabela de boost aim, certo? Esse boost aim, ele vem de diversos locais, mas principalmente ele tem uma tabela principal, que é essa tabela de boost aim aqui, ó. Certo? Tá aqui o shape dela, que a gente configurou, tá? Mas ela é O uma que é tabela. cada eixo aí, Roberto? Pra galera Beleza. Ela é uma tabela 3D situar. que tem de eixos rotação e TPS. Perfeito? Certo. E aqui dentro eu tenho pressão de boost alvo. Uhum. Essa, na verdade, é uma tabela 4D. Beleza? Por quê? Porque ela varia com a pressão ambiente, ó. Então, para cada pressão ambiente, eu tenho uma tabela. Por que eu faço isso? Eu faço isso para garantir que se o cara estiver a nível do mar ou se ele estiver numa altitude maior, que tem uma pressão barométrica menor, ele vai ter sempre o mesmo desempenho do motor, beleza? Certo. Então vamos lá. Fechou. Mas vamos focar nessa tabela aqui, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a 6.000 RPM, 100% de TPS, eu estava pedindo 91 kPa De de boost. boost, beleza? 900 gramas aproximadamente, 910 gramas. E essa tabela aqui deu esse shape aqui. Por que esse shape? Porque eu pedi o pico de boost aqui aproximadamente a 6.000 e depois acima eu fui diminuindo, tá? Precisa ser sempre assim? Não, cada projeto pode ter o seu. Isso foi o que a gente fez nesse projeto. Mas o que eu quero chamar a atenção agora não é nem a pressão por rotação, é a pressão por TPS, certo? Então, se o cara pedir 90%, se o cara tiver a 90% de TPS, eu baixo um pouquinho aqui de pressão para ter aquele efeito da sensibilidade que a gente falou na primeira parte da live, beleza? Então, Você ganha mais controle, né? Que é o que a gente já comentou. exatamente. Então, quando a gente mostra esse login aqui, ó, quando a gente vê esse boost N, que aqui está 84,3, entenda que isso aqui, esse valor, veio daquela tabela que eu mostrei, que Sim. depende de rotação e TPS, perfeito? Então, Uhum. esse é o meu alvo do controle, certo? O controle está funcionando bem? Não tá. Olha aqui, ó. Eu tenho em branco quanto tinha que estar o meu boost. E eu tenho em azul quanto estava o boost. Então a gente vê que está fora o controle.
malha fechada não Ele, tava legal, ele dá uma tá? passada, até volta um pouquinho, mas estava Fica longe fora, de onde era para estar, né? fica fora. Eu vou pegar aqui esse ponto. Eu queria 80 kPa e eu tenho 90. Ou seja, eu tinha 100 gramas a mais do que eu teria que ter, certo? Para quem não acompanhou a primeira parte, eu expliquei que nesse caso o boost control estava calibrado perfeitamente. Depois teve uma falha mecânica, uma mangueira do boost control estourou e o cara foi lá e mexeu na pré-carga da OS Gate, mesmo a gente falando para não fazer. E daí, como o cara não fez nenhuma marcação, um ajuste mecânico, ele não conseguia voltar. Então, ao invés de eu ficar falando pro cara, vai lá, mexe o parafuso, mexe a porquinha, muda a pré-carga, o negócio esquenta pra caramba, eu falei, meu, vamos recalibrar o boost control que vai resolver o problema. E daí eu estou compartilhando esses logins com vocês, beleza? Então, o que aconteceu? Esse aqui é o login antes da gente começar a calibração. Eu vou mostrar como ficou a calibração depois, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Isso foi depois de calibrado. Então a gente consegue ver, olha como a curva azul já está bem mais em cima da branca. Se a gente pegar esse ponto aqui como erro, a gente queria 86,8 e a gente tinha 89,4. Então é uma diferença aí de 3 kPa, né? Ó, É o Ed claro, perguntou aí se essa diferença é suficiente para quebrar o motor. não é nesse caso não é, porque a gente trabalha com uma proteção por overboost, que é o seguinte: Certo. o preparador define o boost máximo que o motor pode usar, que normalmente é menor do que trabalha, e a gente coloca uma Aham. proteção. Se o boost chegar naquele nível, a ECU corta o motor, entra um Uhum. limitador automático. Então a gente estava Legal. seguro ali, certo? 100 gramas a mais, nesse Tá tapando o caso, microfone um pouco. 100 gramas a mais, nesse caso, não iria quebrar o motor, beleza? Beleza. Então, esse aqui foi o boost control depois de estar calibrado, certo? Ainda tem uma oscilação, mas veja que a gente tem uma oscilação no target, a curva branca caiu Sim. e, na verdade, isso aqui acontecia porque o cara ainda tinha uma mania de tirar o pé do acelerador mesmo com power shift, certo? Então o target oscilava muito rápido. Então, Certo. se eu pegasse e calibrasse o PID para resolver isso aqui, talvez eu afetasse o funcionamento do sistema em outras condições. Por isso que eu não mexi. Tá aqui, ó, o TPS fechando, ó, na hora da Ah, troca da marcha, e esse motor tem gear shift, malha fechada e tudo mais. É uma mania do piloto que ele sempre faz sem precisar, beleza? Mas eu acho que certo. fica bem claro a diferença do controle aqui. Eu vou trocar de login para vocês verem. Pra cá, ó. Olha, vou dar um zoom aqui pra galera ver. Dá pra ver ele ultrapassando bastante mesmo, né? É Ultrapassa evidente. muita coisa, né? Então, isso é uma diferença de controle PID e boost control. É a diferença entre você estar precisamente no alvo ou você estar fora, beleza? Agora, o que eu quero mostrar Uhum. pra galera? Fechou. Vamos pegar no sistema que estava funcionando, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá. Mudar a câmera. Deixa eu dar um zoom aqui. Lembra que a gente falou de 3 variáveis. Uma variável medida, que no nosso caso é boost pressure. Uma variável target, beleza? Vamos pegar essa dúvida aqui, ó. Tem Ó, o só uma Bosa dúvida, o Garage motor tá como legal aqui. O motor com wastegate comum, sem controle de booster. Em diferentes níveis de altitude, o motor trabalha em compressões diferentes de boost, olha, sim. vamos lá. Ao seguinte, a gente coloca pressão de turbo, certo? Embaixo O para microfone abrir tá a válvula. tapando um pouco, Roberto. Eu tô tentando.
Tô precisando falar meio baixo aqui. Ah, não, tranquilo. Então, uma pergunta muito interessante do Uhum. Busa Garage, Garrett. Então, vamos acompanhar o raciocínio aí, tá? E se passar o tempo da live, a gente começa de novo. Olha só. Então, ele falou, eu tenho um motor sem boost control, só com esse gate. E eu estou fazendo uma corrida de Pikes Peak, certo? Então, eu saio que seja nível do mar e vou subindo, a pressão barométrica vai diminuindo, certo? O que Certo. acontece? O meu motor vai trabalhar com pressão diferente? Então pensa o seguinte, o que vai acontecer efetivamente? Primeiro vai cair a pressão barométrica, certo? Uhum. Então você vai ter uma pressão de entrada no motor menor, tá? Certo. Só que o que vai acontecer? A Wastegate, ela regula o que abre a, a Wastegate é a pressão de admissão. Tem uma componente da pressão de exaustão que a gente já explicou na primeira parte, mas mandatoriamente é mais a pressão de admissão. Então, o Uhum. que vai regu regular a pressão é a pressão de admissão. E a regulagem ali da wastegate, da mola, vai mudar? Não vai mudar. Só que a gente tem que lembrar que a pressão da câmara é a pressão barométrica. Então, deixa eu ver se eu tô aqui ainda com aquele desenho. Tá aqui, ó. Lembra quando a gente mostrou esse desenho aqui do Google Images direto? A gente tem a mola aqui, mas aqui tá aberto para a atmosfera, certo? Então, naturalmente, a pressão de turbo que vai entrar para abrir aqui, ela vai ser ligeiramente menor, perfeito? Uhum. Então, Ok. na prática, sim, se você está com a válvula wastegate direto, sem boost control, essa pressão de boost vai diminuir, perfeito? Quando a gente tem boost control, a gente faz aquela compensação para a gente ter a mesma pressão sempre. Lógico que isso depende do overspeed de turbina, tem outras variáveis, né? O Eduardo Sim. Rentes fez uma outra pergunta, ó, vou marcar aqui. Isso não gera muito calor, excesso de pressão? Sim, quanto maior a pressão de turbo, a gente vai ter um aumento da temperatura do ar, a gente vai ter um aumento da temperatura da câmara de combustão, perfeito? A gente também vai ter um aumento da temperatura de exaustão, por isso que a gente tem que saber qual é a pressão máxima de boost que a gente vai trabalhar, beleza? E colocar essa proteção para essa pressão máxima de boost, beleza? Então, Certo. voltando para o log, a gente falou de três variáveis. Vamos olhar nesse ponto que é muito importante. Pressão medida, boost pressure, pressão alvo, que é boost in, e esse eu precisa ter uma variável que ela consegue subir, ou aumentar ou diminuir a pressão, certo? Para isso a gente usa uma válvula solenoide, certo? Uhum. Essa válvula solenoide, ela funciona por PWM, que inclusive é o assunto da live de amanhã, tá? Então amanhã a gente vai falar sobre PWM. Hoje eu vou explicar por cima. Basicamente, ela não liga, não é só liga e desliga. Ela pode estar desligada, ela pode estar 100% ligada, ou ela pode variar de 0 a 100%, estar com 20%, 30%, 40% e assim por diante. Que é Uhum. exatamente o que a gente vê aqui nessa variável, que tem um nome comprido, grande, mas isso na Motec é bom porque a gente sabe exatamente o que é. É o Boost Actuator, então é o atuador do boost, que é uma válvula solenoide. Normal Output, então não está com o output invertido, é normal, ou seja, aumentou o percentual, aumenta a pressão. Duty Cycle, tá? Que é percentual de uso. Então, por exemplo, nesse momento aqui, ó, que eu tinha um target de 88,1, eu estava trabalhando com 89,9, ou seja, entre 1 a 2 kPa de erro, ou seja, nada.
eu tinha 14% da válvula. Perfeito? Sim. É isso aqui que eu estou olhando. Eu posso falar que Percentual. ela tá 14% aberta, né? Isso aí, certo? Eu vou falar um negócio um pouco avançado aqui para a galera, mas para quem está acompanhando o raciocínio é importante. Uma válvula de pulse, isso não é linear. Ou seja, se eu estou com 10% e passo para 20%, não significa que eu dobrei a vazão da válvula e nem que eu dobrei a pressão na wastegate. Feito, isso dificulta um pouco o controle, tá? Sim. Mas é um percentual de uso da válvula. Então, o que você sabe? Aumentou aquilo ali, teoricamente aumenta a vazão da válvula e aumenta a pressão na wastegate. Perfeito? Isso aqui é o final do controle. Ou seja, o PID calculou quantos por cento precisaria. Tá? Então, eu vou mostrar agora, vou colocar uma outra curva aqui em cima. Boost Control Feed Forward. Tá? Estão vendo que ele é parecido, mas eu tenho algumas diferenças. Por exemplo, aqui, ó. Enquanto o meu Boost Feed Forward era 12%, o meu do cycle da válvula efetivamente era 10,7. Então tinha aí uma diferença de 1,3. Tá? O que é o Boost Control Feed Forward? Tá? Vou explicar da seguinte maneira. Como que seria um Boost Control em malha aberta? Vamos voltar lá no início da live que eu fiz aquela comparação com o chuveiro. Feito? O Certo. chuveiro em malha aberta, a gente tinha o quê? Posição ali dos registros, tanto da água quente como da água fechada, da água gelada. Era o que eu tinha, certo? Aqui eu tenho percentual de uso da válvula. Se eu quiser, eu posso acionar a válvula com 50%. Isso é malha aberta. Sim. Então eu posso, por exemplo, deixa eu colocar aqui para a galera ver meu mapa de feed forward. Eu posso ter um mapa assim, ó. Deixa eu colocar aqui para a galera. Eu posso ter um mapa assim, que eu tenho rotação aqui, e aqui eu tenho boost em, ou eu tenho TPS, tá? Não se preocupa com isso aqui. E aqui dentro eu coloco o percentual da válvula. Ou seja, a 6.000, aqui nessa condição eu quero 25% da válvula, para menos pressão eu quero 15%. E aí Eu você vai posso, testando isso. eu posso ter essa tabela que eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar uma pressão na wastegate, certo? Se eu não monitorar a pressão-alvo, não monitorar a pressão medida, só aplicar de uma tabela direto um percentual de uso da válvula, eu tenho um boost controle em malha aberta. O que eu estou fazendo? Eu estou ligando uma válvula para adicionar uma pressão que não está controlada, só está definido por uma tabela. Isso é malha aberta, perfeito? Então, o que a gente faz no boost control da Motec é animal, porque a gente calibra em malha aberta e liga a malha fechada. E aí fica um controle animal, tá? Por quê? Que nem a gente falou, um controle em malha aberta, ele funciona legal. Só que quando você tem variáveis externas que afetam o controle, aquilo gera um erro, perfeito? Mas não significa que o ajuste em malha aberta não ajude o controle. Vamos voltar, lembra daquele exemplo no começo da live? Eu falei, meu, eu estou aqui no meu chuveiro, aqui, vou tomar um banho, tenho dois registros, água quente e água gelada. Eu vou lá, aperto o meu ajuste inicial de água quente, depois de água gelada, putz, temperatura tá boa. Daí eu fui lá e fiz uma marquinha nos meus registros. Ó, essa aqui é o meu ajuste do meu banho. Quando variar a temperatura da água, porque chegou no inverno e a água está mais gelada, naturalmente o meu ajuste vai mudar, perfeito? Só que o que acontece?
aquele pré-ajuste, se eu partir daquele ajuste, não vai ser muito mais fácil? Porque é o seguinte, a temperatura da água não vai variar 100 graus. Ela vai Sim. variar 20 no máximo. Aqui no Brasil, no inverno Você, pro verão. Talvez varie 30, você já mas não tem vai. uma base, né? Você já Um tem valor uma base. base. Então, é isso que é o feed forward. Você faz o quê? Primeiro você desliga o P e o IUD, não trabalha em malha fechada, trabalha em malha aberta e levanta o mapa ali. Então, por exemplo, você coloca, primeiro calibra sem boost control, vê quanto dá de pressão. Ah, deu 800 gramas. Putz, eu queria trabalhar com 1 quilo. Você vai lá e coloca, por exemplo, 20% da válvula e vê. Para quanto foi? Eu tinha 800 gramas antes. Com 20% deu quanto? 900. Porra, tem que colocar um percentual maior. Vou lá e coloco 30. Agora deu 950. Beleza, coloco 40. Putz, Uhum. passou, deu 1,1 kg. Põe 37. Deu 1 kg, deu. Show de bola. Beleza? Olha aí que legal. Agora explodiu a Uhum. mente essa dica. Show de bola. Muito massa. Então você vai lá, faz esse ajuste em malha aberta. Depois você vai lá e liga o P&D, porque daí o P&D vai trabalhar exatamente como aqui, ó. Olha só, para a galera entender, o meu ajuste em malha aberta estava pedindo 12%, tá? Certo. Só que o meu final do controle foi 10,7%. Uhum. Por quê? Olha que negócio animal. Porque o meu controle I tirou 1, o meu P Uhum. tirou menos 0,2 e o meu D tirou menos 0,1. Eu vou tirar aqui essas três curvas para mostrar para a galera o P e D Isso que é o legal, funcionando. né? Você consegue ver certinho como cada um está atuando no sistema. Exatamente. Aqui agora a gente está analisando um P e D de verdade, em tempo real, as três variáveis e o feed forward junto, beleza? Então aqui a gente consegue analisar se é o P que está oscilando. Isso é muito comum no P mal calibrado ou que está em desenvolvimento de calibração, o controle oscilar. Então o que seria oscilar? Imagina que ao invés de eu estar perfeito assim no target, eu tenho uma oscilação assim. O microfone tapou um pouco, Roberto. Então ao invés de eu estar perfeitamente no target, se eu tiver uma Uhum. oscilação, seria a curva azul estando assim, ó. Isso é muito comum quando você tem algum problema, ou quando você tem um PID mal calibrado, ou quando você está começando a calibração, certo? E quando eu fazia essas calibrações em injeções nacionais, eu não sabia se era o P, o I ou o D quando oscilava. Lógico, se você está calibrando, você sabe na hora, né? Você sobe o P, começou a oscilar, você sabe que tá, a oscilação é por causa do P. Agora, se você está com o sistema calibrado, vai para a pista e começa a oscilar, você não sabe de onde vem. Numa ECU de alto nível, você vê isso em tempo real. Então você sabe exatamente qual o ganho que está oscilando, tá? Então, o que Sim. que eu queria passar nessa live para a galera, tá? Essa é a grande sacada de um controle de malha fechada que tem feed forward. Em outras injeções isso chama normal position, tá? Você joga uma malha aberta numa tabela que você já vai ter um chute inicial muito, muito bom. E depois você joga o P&D para corrigir só o erro do malha aberta. Cara, o boost control fica animal desse jeito. Imagina se a gente não tem o feed forward aqui. O que ia acontecer? O P ou o I ou o D ia ter que carregar aqui o cálculo para aproximadamente 18%. Conforme a rotação fosse subindo, eu ia ter que ter ou o P, o I ou o D trabalhando para ela descer. É lógico que tem diferenças entre os três, tá? Vou tentar explicar para a galera aqui como que funciona esse tipo de controle. Quando a gente tem uma variável medida, tá? E um alvo, a gente consegue fazer um cálculo do erro, certo? O que é o erro? Um menos o outro. Se eu queria 100 gramas de boost, mas eu tenho 80, eu tenho um erro de 20, beleza? Então ela calcula o erro.
beleza? E a gente tem o P, o I e o D. Infelizmente, essa parte envolve um pouco de engenharia, tá? Mas basicamente são 3 números que a gente chama de ganhos. E isso, o T, a gente multiplica direto pelo erro, certo? O I, a gente multiplica pela integral do erro. E o D, a gente multiplica o ganho pela derivada do erro. Então, o que acontece? O T, ele vai pegar o erro e você vai aplicar um ganho. O Então, microfone tapou um pouco. certo? O P, ele vai pegar o erro e vai multiplicar direto pela variável. Deixa eu mostrar aqui o que é um P, o I e o D na prática, galera, tá? Vou abrir aqui os valores que a gente usa, mas não tem Por problema nenhum. exemplo, nesse caso de 20% de erro, se o meu P for Ó, 0,5, o meu P aqui na prática, ele varia com a rotação. Na prática, eu estava usando 0,45 de P. O que certo? ele faz? Ele vai multiplicar o erro Uhum. vezes 0,45. Então, se o meu erro for 10, a saída do P vai ser o quê? 0,45 vezes o meu erro, que é 10, então vai dar 4,5. Então, eu vou adicionar 4,5% na válvula. Isso é calculado pelo ganho P. Ele vai pegar o erro e multiplicar pelo P. Beleza? Tá aqui, ó. Uhum. Pulse Control Proportional. Beleza? Se eu pegar o derivativo, o que ele vai fazer? Tá aqui, ó. Meu derivativo, tá aqui a minha tabela. Olha como ele é bem menor nesse meu caso aqui, ó. Era 0,04. O que ele faz? Eu vou explicar de dois jeitos. Eu vou explicar para quem manja de engenharia e cálculo e vou explicar para quem não manja disso. Os dois vão entender. Para quem manja de engenharia, ele deriva o erro, pega a derivada do erro e multiplica pelo ganho. E você vai ter um valor, uma contribuição para o duty cycle da válvula. Beleza? Sim. Para quem não manja o que é derivado, o que ele faz? Ele pega a taxa de variação do boost. Tá? Deixa eu dar um exemplo de ganho D no chuveiro. Tá? Então, o que acontece? Você tá lá, você regula o seu chuveiro, tá? Daí, a água tá gelada, você vem lá, aumenta a quantidade de água quente, beleza? Só que você já se queimou no chuveiro, você tá ligado. O que acontece? Você vê que tá subindo muito rápido, a água tá gelada, mas de repente ela começou a subir muito rápido, a água, a temperatura da água. Você não se queimou ainda, mas você fala, velho, vai dar errado isso aí, cara. Essa água tá vindo muita água quente. Daí você vai lá e antes da água De te queimar, queimar, seja. você já fecha o registro. Então, isso é um controle derivativo. Ele enxerga a derivada do erro. Ele vê a variação. Ele não olha a temperatura da água. Ele olha, puta, tá subindo muito rápido essa água. Deixa eu desligar aqui a torneira do quente. Isso é Sim. um ganho derivativo. Um ganho integrativo, o que ele faz? Ele pega a integral do erro. Ou seja, ele avalia o erro ao longo do tempo. Então, o I, ele entra aqui, ó. Vocês vão ver o I atuando diretamente aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Deixa eu pegar bem aqui, assim, ó. Ó, se a gente avaliar, deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Daqui para frente, deixa eu mudar a escala. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar isso aqui por aqui, cara. Acho que vai ser difícil de ver. Mas olha só. Quanto eu tenho de I nesse momento aqui, ó? Menos 0,1, tá? Proporcional, menos 0,8 e derivativo 0,8. Conforme a gente vem aumentando aqui, ó. Deixa eu tentar explicar de outra maneira. O I, ele pega o erro ao longo do tempo. Então, o que acontece? É tipo como se fosse um aprendizado. Quando o erro está pequeno e ele fica por muito tempo errado, você não tem mais nenhuma variação rápida da pressão, certo?
Ela já está Então, estabilizada ali. está estabilizado. Então, o D não adianta mais nada, porque você não tem Uhum. variação. O P, por sua vez, o que, que acontece? Como você tem um erro muito pequeno, quando você faz aquela conta ganho vezes o erro, ele já não muda mais nada, porque o erro é pequeno. Sim, O I, o que, que ele faz? Ele pega um errinho ao longo do tempo e se manter esse erro, ele vem aumentando a margem de controle. Então, o I, ele serve para estabilizar esse erro de constante ao longo do tempo. Então, para entender os três, o P, ele pega o erro direto. Pega o erro, multiplica pelo ganho e altera na saída. O certo. derivativo, ele enxerga a variação. Derivada, lembra do exemplo do chuveiro. A água está esquentando, cara, vou tirar aqui. Então, o que, que significaria isso? A pressão de boost está subindo muito rápido, certo? Nesse exemplo aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, olha o D atuando aqui, ó. Olha Numa, nesse, olha aqui, ó, Roberto, como, hum, só uma pergunta. Numa região de spool de turbina, então quando a turbina começa a encher, o, o D é a variável mais crítica nessa fase. não digo que o D é a variável mais crítica, mas quando você tem uma variação grande de pressão, o D que vai começar a tirar, uh, já começa a tirar a válvula. Se você Certo. tiver mais D, você vai tirar mais válvula conforme você tem essa subida de pressão. É Entendi. lógico que a gente tem que entender que as três variáveis trabalham ao mesmo tempo. Então você Sim. vai, por isso que você tem um número para P, um número para o I, um número para o D. Perfeito? Certo. A calibração dos três, Pedro, é empírico, tá? Na prática, boost control e tudo mais, você pode sim fazer simulações, modelagens, na verdade, do seu sistema e Uhum. matematicamente você calcular, certo? Na prática, eu nunca fiz isso porque é, são testes, né? Isso aí é algo que a calibração do P&D depende muito do seu sistema, certo? Existem estratégias para você facilitar isso, né? Tudo na calibração é o que a gente ensina no curso, né? Você precisa entender o sistema, entender o software que você tem para calibrar aquele sistema e ter passos sequenciais para você fazer, certo? Normalmente, a configuração do PID que eu gosto de fazer na sequência é exatamente PID. Primeiro eu calibro o P, depois o I e depois o D. Começando com I e D zerado. Só um ganho P, depois eu coloco só um I e depois eu coloco o D, certo? E depois você tem iterações, né? Então você volta no P, você volta no I, você volta no D, você volta no P e testa em diferentes condições, tá? Cada Uhum. sistema tem um tipo de calibração e eu vou dizer assim, ó, isso é o que realmente separa tanners e pessoal que trabalha com calibração de nível profissional do amador. É o cara que sabe sentar em qualquer injeção eletrônica, fazer testes, analisar login e calibrar PID. Porque isso afeta boost control, traction control, que a gente não falou aqui, knock control, afeta idle control, afeta field closed loop e lambda control. Qualquer controle de malha fechada, injeções eletrônicas programáveis, é afetado por PIDs. E, meu, aqui no Brasil, infelizmente, muita gente ainda confunde PID com PWM é, e acha que isso. Eu já escutei coisas assim, para usar Motec tem que saber calibrar PID. Qualquer injeção eletrônica tem isso, cara, pelo amor de Deus. É que a galera não se atém a isso e usa o setup Que já e vem pronto lá, né? já vem pronto. Só que isso é um setup de um motor genérico que os caras testaram. Você entendeu? E esse é o tipo de coisa que eu vou compartilhar com vocês. Tem que ser o cara da área de aplicação. Eu já trabalhei em injeções eletrônicas, em
fabricantes de injeções eletrônicas programáveis e na prática eu falo, você coloca uma borboleta eletrônica para o cara que desenvolve o software, às vezes o cara não consegue calibrar, porque é um processo complexo. Do mesmo jeito que eu não saberia programar o firmware. Então, Sim. cada macaco no seu galho, mas quem quer ser tuner, quem quer trabalhar com calibração, precisa aprender isso para ir para uma parte, digamos, nem mais profissional, mas é de fato calibrar o motor como tem que ser, né? Uhum. Com Show de certeza. bola, muita gente confunde mesmo, já escutei muita besteira sobre o assunto, sou da engenharia eletrônica. Show de bola. Engenharia eletrônica é muito massa, né, cara? Tem muitos controles, né? A maioria não sabe de controle, exatamente. Eu mesmo, eu Os fiz caras engenharia veem bastante mecânica, isso aí no curso, né? a É bem galera da legal. eletrônica vê muita coisa. Eu fiz mecânica e a gente via pouco de controle no curso, mas infelizmente é o seguinte, entre você estudar de um livro e você pegar um sistema e calibrar um PD, cara, é um buraco, tem uma lacuna muito grande. Eu sofri muito para conseguir calibrar isso aí. De fato, assim, eu peguei uma prática porque eu era responsável por calibrar muitas borboletas eletrônicas que vinham, diversos motores com boost control, lambda control, eu vou falar, o setup que vem ali funciona em 80% dos casos. E idle control também, tá? Mas traction control também, cara, afeta bastante, é importante. E eu só Uhum. consegui, cara, por isso que eu falo, cara, quando eu olhei isso aqui, vou compartilhar de novo, que eu olhei isso aqui, essas curvas, eu lembro que eu tava configurando o login e eu falei assim, cara, por que tem no login o I e o D, né? Eu só via isso na variável. Daí quando eu vi o negócio variando, eu falei, Uhum. puta merda, agora eu entendi essa merda, cara. E é muito massa, cara, porque daí olhar isso aqui e você realmente entender o que está acontecendo, que isso aqui faz com que você tenha esse resultado. Eu vou mostrar isso aqui no login não calibrado, tá? Pra galera. Olha só. Olha aqui como. Eu tenho até que mudar a escala. Nossa, Ó. eu vou aqui que Olha a aqui, ó. bateria tá. O meu feed forward estava pedindo 25%. Certo. O meu I tirou 8. O meu P tirou 1,4. O meu D tirou 0. Ah, por que estava tirando 0? Porque eu não tinha variação. Uhum. Olha como a pressão. Aqui está a pressão variando. Ó. Tá vendo que nesse ponto aqui eu tenho uma variação grande de pressão? Olha como o Sim. meu D aqui estava agindo. Ó. Ele Ah, estava agindo legal. pouco. Ele estava variando pouco. Por quê? Porque o meu ganho é pequeno. Sim. Lembra que era 0,04. Então eu deixava ele variar bastante, entendeu? Uhum. E tirava pouco com isso. Mas olha aqui, ó. Por que eu tinha esse erro aqui, ó? Eu tinha esse erro porque eu pedia 22 no feed forward e eu tinha só 15. E com 15, não é que eu tinha só 15. Eu pedia 22, o meu controle tirava 8% aqui, ó. E mesmo com 15% da válvula, eu passava do alvo. Então eu Sim. precisava de menos do que 15 e o meu feed forward estava errado. Se Certo. eu tenho um feed forward muito errado, o que acontece? Eu tenho que encher de ganho, entendeu? Colocar muito P, colocar muito I, colocar muito D, para que eu Uhum. tire rápido ou coloque rápido quando varia. Só que isso eu vou ter um controle instável, cara. Você entendeu? Por isso que cara, os melhores resultados, tô compartilhando um segredo aqui, os melhores resultados que eu já tive de P&D foram quando eu fiz o básico certo. O que é o básico? Tabela de malha aberta, muito bem acertada, e eu vou lá e ligo o P&D para fazer o ajuste fino. Desse jeito fica animal, não tem oscilação, você fica com controle muito bem repetitivo, ou seja, um dia o motor está de um jeito, no outro dia ele vai estar igual, com a mesma pressão de turbo. Cara, eu já vi diversas calibrações com o seguinte, meu, o cara vai lá
num dia tá com boost, aí na outra corrida tá com outro nível de boost, e Quando daí você, quando você faz boost control por pressão de wastegate, isso aí é muito comum, né? Cortou o som aí, Roberto. voltou. Voltou. Ó, você tem a pressão de exaustão que varia, você tem a pressão barométrica que varia. Então, cara, só para finalizar a live, eu só quero deixar eu quero falar três coisas rápidas. Primeiro, eu quero abrir a galera para pensar o seguinte. Pessoal, vocês que acompanharam a gente aí desde as 8, a gente tá 2 horas e 15 falando. Eu não vou falar a resposta, eu quero que vocês pensem e na parte B dessa live, se a galera curtiu o assunto, manda. Se vocês curtiram o assunto, pessoal, comenta aqui, manda um joinha. Uhum. Isso é importante pra gente. Às vezes a gente fica aqui 2 horas falando e não sabe se a galera tá curtindo. Mas assim, pensa o seguinte: se você tá usando um boost control, tá? Qual que é a variável que importa? Lembra que a gente falou da temperatura de admissão? Que eu abri a cabeça da galera falando, ó, temperatura de admissão é o que interessa ou é outra temperatura? Daí muitos aqui falaram, meu, ou valeu, é muita gente mandando joinha e curtindo, show de bola. Top. Lembra que eu falei? Abra uma mente. Temperatura de admissão não interessa. O que interessa é a temperatura do ar que entra na câmara de combustão. A galera sacou isso. Agora, ouçam o que eu vou falar com muita atenção. Num, num motor turbo, certo? Qual é a variável que interessa? Assim, ó, vamos lá. Vou entrar bem no detalhe, mais do que eu falar. O que interessa é load de motor, tá? E o load de motor ele é muito mais representado pela relação de pressão de exaustão com admissão do que a pressão de admissão, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe que eu não falei disso na live, talvez confunda a galera. Vamos olhar só pressão de admissão. Então eu vou falar que no motor turbo o que interessa é pressão de admissão, perfeito? Porque muitos fabricantes de injeção eletrônica fazem controle por pressão de wastegate, cara. Que é mais fácil, né? Pensa comigo. Se eu colocar. Então vamos lá. Depois de tudo que eu falei aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu tenho meu wastegate. Daí eu ligo uma solenoide. Daí eu subo meio quilo na pressão da membrana, em cima da membrana. Uhum. Depois de tudo que a gente falou, vocês acham que vai subir meio quilo de boost? Pode ser que suba. Só que no outro dia, pode ser que não suba mais. Por quê? Porque variou a pressão de barométrica, variou a pressão de exaustão. Então, óbvio, a pressão da membrana da wastegate afeta a pressão de admissão? Afeta. Mas, para você ter sempre o mesmo desempenho do motor, você tem que olhar a pressão de boost. Ela é muito mais importante do Sim. que a pressão da membrana. Quando a gente calibra um PID como esse, a gente está querendo controlar a pressão de boost. A pressão de boost varia com rotação da turbina, varia. Cara, não preciso falar quantas coisas afetam a pressão de boost aqui. Acho que todo mundo entende Uhum. que a válvula de admissão abre, já afeta a pressão de boost. Você tem ar que está saindo do coletor, ar que está entrando do coletor, tem muita coisa que afeta isso. Se você faz um controle só na membrana, o que, que afeta aquilo ali? A única coisa que afeta é a pressão da garrafa e a vazão da solenoide ou dos injetores. Não estou falando que é um controle ruim. Estou falando que é um controle fácil de ser calibrado e um controle que vai representar erros, porque quando a gente variar a parte externa, pressão barométrica, pressão de exaustão que varia, você vai ter uma variação na pressão de admissão. E daí cada puxada de arrancada, os caras ficam mexendo na válvula solenoide, mas tem coisas externas que fazem com que suba 50 gramas, baixe 50 gramas, suba 100 gramas, que você não tem uma puxada sempre repetitiva com o mesmo boost, beleza? Eu ia deixar isso em aberto, mas acabei explicando para a galera.
Primeiro ponto que eu vou falar antes de terminar a live. Segundo ponto, pessoal, se vocês estão curtindo essa série de vídeos Back to Basics, eu queria pedir duas coisas. Que vocês nos ajudem a compartilhar esse conhecimento, certo? Então, pô, a gente combinou de fazer série de 20 vídeos, 20 lives, Só com coisa legal, né? só com coisa legal, com coisa que a galera pede. Tipo, a gente tá falando de P&D hoje aqui porque ganhou na votação do Telegram, certo? Então, a gente fala exatamente o que a nossa audiência pede, perfeito? Então, se você está curtindo, nos ajuda a compartilhar esse conhecimento. Chama seus amigos para ir, para participar dessas lives. Essa é a sexta live, vai ter a live 20. Olha aí, not so basic, não é tão básico assim, mas é o que a galera pediu, né? Eu É. mandei, eu mandei a pergunta lá, né? O que vocês querem que a gente fale? A primeira opção foi o que é uma injeção eletrônica. Pô, não teve nenhum voto, né? Então, Sacanagem. então talvez que. Mas é sinal que a galera que tá seguindo a gente, que tá curtindo a gente, é uma galera que quer o algo a mais, uma galera Uhum. que pensa um pouco diferente e busca entender mais, né, cara? A gente sabe que, injeção eletrônica programável não é um assunto simples. Cara, vira e mexe. É o tipo de coisa que se o cara acha que sabe tudo, ele tá muito errado e deixa de evoluir. Cara, toda vez que a gente vai para o autódromo, a gente aprende coisas, a gente tem que ser humilde para entender que é um negócio complexo. Ó, o Alfredo falou um negócio legal aqui, ó. Bora compartilhar nos stories. É, eu acho que isso aí seria legal, viu? Porque, meu, esse conteúdo, pelo menos eu que sou meio louco nesses negócios de calibração, sempre procuro as coisas, nunca achei um negócio parecido com esse que a gente tá fazendo aqui hoje que eu não tivesse que pagar. Entendeu? Exatamente. E o que eu achei foi em inglês ainda. Nós estamos fazendo um negócio que é em português e super legal. Exatamente. É aquela frase que eu falava, meu. É o tipo de coisa que pouca gente sabe e quem sabe, cara, não compartilha Não por nada. fala, não fala Cara, nem pau. não fala nem a pau. E outra, né? Então, o nosso intuito é ajudar a galera que quer aprender calibração de verdade, que quer aprender chicotes de verdade, que quer aprender análise de dados de verdade, aquilo que a gente fala. Olha aí que massa, ó. Muito bom, não tem nada igual no Brasil nesse nível. Cara, já fiz vários treinamentos de outras, mas ninguém foi a fundo nem quando você paga. Não, exatamente, pessoal. Cara, o nosso intuito é ir a fundo mesmo. Eu já tive essas dificuldades quando eu comecei. Melhor conteúdo na net, galera. Valeu. Bruno, que tá todos os vídeos do YouTube, ele assiste e comenta. Obrigado, Bruno. Puta merda. Quando a gente começou o canal do YouTube, eu acho que o Bruno foi o primeiro que entrou lá, porque desde o primeiro vídeo ele Tá comenta, sempre comentando aí, né? tá sempre comentando. Muito legal. Obrigado, cara. Pô, e isso é legal, galera, porque assim, tentei fazer o post no Insta mais cedo e mandar o link da postagem em grupos. Massa, galera. Então, assim, ó, hoje a gente tem aí que deve ter participado da live umas 200 pessoas, mas que tá até o fim com a gente, ó, 35. Então, Sim. assim, é só um pedido, galera. Ajudem a compartilhar isso aí, tá? Faz stories, manda para seus amigos, faz os caras entrar no grupo do Telegram, faz os caras seguir a Twizy, porque, cara, fazer 20 lives falando aí, pô, hoje só na live de Boost Control a gente falou 2 horas e meia. Sim. Fora mais a live do Marcão, já foi 3 horas e meia. Então, a gente tem que estar falando para 1.000 pessoas aí, galera. Sim. Porque tem muita gente no Brasil que merece receber esse tipo de conteúdo, merece receber esse tipo de informação. Tem muita gente que curte essa área e não conhece a Twizy, não sabe. Então, ajuda a gente aí. Vamos, vamos divulgar isso aí. Para vocês terem ideia, cara, a gente já tem alunos na Austrália, nos Estados Unidos,
e, puta, não lembro qual país da Europa, cara, mas no Paraguai, a gente tem, e na Europa também não lembro qual país, mas, cara, tem muita gente até fora do Brasil que procura a gente para evoluir. Então, meu, ajuda a gente aí, galera. Ajuda a gente a próxima live ter 50 até o final, depois a 70, depois a 100. Que quanto mais pessoas tiverem, isso serve de combustível, galera, para a gente fazer mais conteúdo. A Ó, gente o não é uma Alfredo, empresa. o Hum, Alfredo falou aí pra gente colocar o post do tema de amanhã até uma meio-dia, que daí fica melhor pra galera soltar. Eu acho que é uma boa mesmo, né? boa. Então, não, já está programado o post. O post, se não é às 8 da manhã, é às 9. É um desses dois horários que eu programei o post. Já vou compartilhar com vocês. A live vai ser sobre PWM, beleza? A Muito gente legal fez também. proposital seguindo o P&D, porque muita gente confunde P&D com PWM. Então, Sim. meu, pelo menos 30 compartilhamentos amanhã, hein, galera. Tem 33 caras, 32 online agora. Nos ajude a compartilhar isso aí. É um negócio Só que clicar no aviãozinho aí, começou a live, clica no aviãozinho, manda pra clica no galera. aviãozinho, Pau. manda joinha, cara, manda tudo. Se essas lives vão estar no YouTube, a gente tá. O nosso objetivo é que a gente mande sempre, só que, cara, eu não sei se é para salvar é um pepino. Talvez. Nosso intuito é que esteja, certo? A gente vai colocar aí aos poucos no YouTube. Mas pode ser que dê problema na gravação e que nem a gente fala, meu. A gente não trabalha só com essa parte de criação de conteúdo e Sim, cursos. A gente tem os projetos da Twizy, a gente está com bastante coisa em aberto, o Vitor sabe muito bem. Então, sim, bastante a coisa aí. gente tem que aproveitar esse momento aí de quarentena e passar essas coisas para vocês aí, que não é sempre que a gente pode, ó, ver um monte de coraçãozinho aí, alguém torou o dedo aí. Valeu, Aí galera. Pô, sim, muito obrigado mesmo. muito top. Então, muito obrigado por vocês estarem até agora com a gente. 10h30 da noite. Deu um monte de pau hoje. Caiu a Foi internet. foda. Acabou o 4G. Nego não enxergava. Mas uma coisa é verdade, cara. Quem ficou até agora é o que o NC Scott falou. É o cara que realmente quer evoluir nisso Tá aí. Então, interessado. cara, você quer evoluir em injeção eletrônica? Só segue a gente. Cara, não precisa fazer o curso. Sem fazer o curso, você já vai aprender muito mais que curso pago por aí. Com Beleza? certeza. Show de Isso bola, aí. galera. Muito obrigado. Obrigado mesmo por quem ficou até agora. Nos ajude a Galera top. compartilhar isso aí. Muito top. Beleza? Show de bola. Valeu, galera. Beleza. Isso aí. Forte abraço para todo mundo aí. Valeu aí, galera. Obrigadão. Valeu, Roberto. Valeu. Até Falou. mais. Boa noite para Falou. todo mundo aí.